São Mamedo do Coronado, 19 de abril de 2024. Caro Presidente de 2124. Este ano comemoramos oficialmente o primeiro centenário da Bial. 100 anos de existência. É obra. Para celebrar tudo o que construímos juntos, queremos recordar como chegamos até aqui e refletir sobre o futuro. Um futuro de que tu farás parte. E por isso te escrevo, a ti que ainda nem nasceste, mas que acredito daqui a um século vais estar a gerir a empresa nas celebrações do segundo centenário. Criámos para isso uma cápsula do tempo, na qual queremos preservar o testemunho dos que hoje trabalham na Bial e honrar a memória dos que vieram antes de nós, o que não é tarefa fácil, hás de convir. Temos tantas histórias, conquistas, desafios e projetos vividos. Penso sempre em quantas pessoas sonharam, lutaram, trabalharam arduamente para que chegássemos aqui, a este momento do tempo e da história, que é paradoxalmente o culminar de uma etapa e o primeiro passo de um novo troço do caminho. Um caminho que vem de longe e que acreditamos continuará a ser longo, tão longo que nos levará a ti, ao futuro da Bial. Agora convido-te a acompanhar. Vamos revisitar estes primeiros 100 anos de história. Para isso temos de voltar ao período em que tudo começou. Nos anos 20 do século XX, o mundo estava em plena mudança. A Grande Guerra, terminada em 1918, tinha marcado o fim de um tempo. Sentia-se no ar a promessa de um mundo novo. A ciência e a razão eram os pilares sobre o qual se reconstruía um futuro que se acreditava seria de paz e prosperidade para todos. O mundo ocidental desse início dos anos 20 é um mundo de contrastes. Mas mesmo assim, há essa grande esperança agora de um mundo pós-Primeira Guerra, pós-Grande Guerra, um mundo de melhoria e que vai ser marcado em muitos lugares do Ocidente, de facto, por um grande desenvolvimento económico, dando origem até a marcantes movimentos culturais, artísticos, mas Portugal está em contraciclo. Aquele início dos anos 20 em Portugal vem acentuar uma crise, a crise económica, uma crise social e que a participação de Portugal no grande conflito mundial tinha vindo acentuar. Com o desenvolvimento industrial, com o nosso tardio desenvolvimento industrial e particularmente em Lisboa e aqui no Porto, nós vamos assistir a uma grande concentração demográfica. E, portanto, temos também aqui as condições para a proliferação de doenças, particularmente as infectocontagiosas. Claro, o caso mais conhecido e mais marcante será a tuberculose. Neste ambiente marcado por doenças endémicas e crises epidémicas, as farmácias assumiam um papel central na vida das populações. O farmacêutico que produzia medicamentos mais ou menos personalizados era muitas vezes o principal interlocutor de quem sofria alguma maleita. As farmácias sempre tiveram um papel muito importante na história da saúde. A sua proximidade com as cidades, com as aldeias, com as vilas, faziam também essa proximidade com as populações, que não era só o administrar o medicamento, mas era também o realizar, o produzir e, sobretudo, informar e ensinar. No caso português, vindo de uma Primeira Guerra Mundial, de um mundo em mudança, vai também haver uma explosão da produção de medicamentos. No Porto existiam várias farmácias de destaque, entre elas a Portuense, propriedade de António Augusto de Almeida, personagem importante na estrutura de saúde pública existente. No seu estabelecimento, no Largo do Padrão, o farmacêutico recebia clientes das mais diversas classes sociais. Situado na convergência de importantes estradas e ruas da zona oriental do Porto, o Largo era, à época, cruzado por transeuntes elétricos carregados de passageiros.
Eram por isso muitos os potenciais clientes que atravessavam o padrão para chegar às fábricas, lojas e escolas que o rodeavam. Acontece que na farmácia de António Augusto de Almeida trabalhava um jovem de personalidade forte e espírito empreendedor, que descortinou na dinâmica local uma oportunidade de negócio. Esse jovem chamava-se Álvaro Portela. O novo Álvaro Portela era um homem com muitas ideias, um empreendedor, um líder. Começou a trabalhar, diz-se com a idade de mais ou menos de 14 anos, e um dia terá sugerido ao patrão que seria bom entreabrir a porta da farmácia pelas 6:30 da manhã. E, portanto, o meu avô percebeu que seria interessante que as pessoas que vinham da aldeia pudessem descer do carro elétrico, deixar a receita na farmácia, para depois irem para os seus empregos, e ao longo do dia eles manipulavam os medicamentos na farmácia. Com isto, as pessoas ganhavam 24 horas, porque senão deixaram um dia e só no dia seguinte é que podiam levantar o medicamento. E isto trouxe um grande sucesso à farmácia. Entusiasmado com o sucesso das ideias que implementara, Álvaro Portela continuou a conceber novas formas de fazer crescer o negócio. Para dar vazão ao crescente número de encomendas, fez sociedade com o patrão e, com o apoio deste e do sogro, criou um laboratório onde os processos de produção de medicamentos eram mais céleres e mais adequados às exigências sanitárias da época. Chamaram a empresa Bial, numa simples alusão ao AL, porque começavam os nomes Álvaro e Almeida. Embora por essa altura, sentindo o peso da idade, António Augusto de Almeida tenha preferido que fosse o jovem Álvaro a ficar à frente do negócio. Houve muitos farmacêuticos que, dentro das suas farmácias, que criaram exatamente grandes impérios científicos, que foram os laboratórios. Daí que aquela necessidade, depois capaz de transformar medicamentos ou produções de pequenas quantidades em produções em série, e que transformou do pequeno laboratório para o grande laboratório. Entre produtos de higiene e medicamentos recentes ou mais antigos, em 1927 a Bial fabricava 36 referências diferentes. Numa mostra de grande vitalidade, os novos laboratórios estarão doravante presentes em exposições nacionais e internacionais. Mas o acontecimento mais marcante deste período foi o lançamento em 1929 de um xarope antitússico, que ganhou rapidamente fama. Usado para crianças e adultos, num tempo em que as fragilidades respiratórias eram latentes, em poucos anos o benzodiazol tornou-se o xarope para a tosse preferido do país. Um sucesso alicerçado numa campanha publicitária pioneira, marcada pelo arrojo e criatividade dos anúncios. E numa eficaz estratégia de propaganda junto de médicos e farmacêuticos, cujos almoços de confraternização e eventos académicos a marca patrocinava regularmente. O que se diz é que um químico polaco colaborou com o meu avô, trabalhou na jovem empresa, e ter-lhe dado a fórmula de um xarope antitússico que registaram com o nome de benzodiazol e que teve de facto um grande sucesso nas décadas de 30, 40, 50. E não é por acaso que o primeiro grande remédio, não era pelo menos designado, da Bial que se vai popularizar tem a ver com a tosse, enfim, algo que era tão habitual entre a nossa população. Aparentemente o produto tinha qualidades interessantes, mas também esse sucesso será devido, na minha opinião, a uma grande pressão publicitária que o meu avô entendeu fazer em torno do produto, com algum atrevimento, digamos assim. A entrada, em 1926, de um novo sócio para o lugar de António Augusto de Almeida, em nada alterou a dinâmica de crescimento da Bial. Por razões que se perderam no tempo, a sociedade acabou dissolvida, ficando Eduardo Almeida com a farmácia e Álvaro Portela com os laboratórios, que administrava desde sempre de forma independente.
Sem lugar preferencial para vender os seus produtos, como era costume à época, a Bial acabou por adquirir, em 1934, a Farmácia do Padrão, situada no largo com o mesmo nome, que se manteria propriedade da empresa durante mais de 30 anos. A tradição sempre situou a origem da Bial nesta farmácia, mas uma investigação histórica recente concluiu que esta aquisição se deu apenas 10 anos depois da abertura dos laboratórios, pelas razões já mencionadas. Mas voltemos a 1926, ano em que um golpe militar derrubou a Primeira República e instalou uma ditadura. Em 1932, António de Oliveira Salazar ascendeu ao todo-poderoso cargo de presidente do Conselho. Repara, o Estado Novo teve várias fases. Teve uma primeira fase que foi chamada de ditadura nacional e depois teve a construção do regime corporativo que terminou em 25 de Abril. Nessa primeira parte, que teve como característica ao nível do desenvolvimento industrial, o condicionamento industrial. Quer dizer, as pessoas para abrirem uma fábrica ou construir uma fábrica estavam sujeitos a uma série de critérios que dependiam do Estado. Não havia uma liberdade de instalação fabril como havia, por exemplo, no período da República, que era um regime mais liberal. A grande dinâmica que o Porto tinha conhecido, grosso modo, entre 1880 e 1925, 1930, vai decair bastante. Esta visão, enfim, obviamente, de um regime profundamente centralista, acabou por ter implicações para a cidade e para a sua produção intelectual e também científica. Embora, obviamente, durante, felizmente, esses 48 anos, muito se tenha produzido e de forma relevante, apesar das condicionantes. Na indústria farmacêutica nacional, o condicionamento industrial não teve um impacto muito grande. Por outro lado, há muitos laboratórios que são criados nos anos 40 a mais, portanto já depois da ditadura, que foram laboratórios que tiveram uma projeção internacional enorme. Portugal criou uma indústria farmacêutica realmente muito importante e isso fez com que também o Estado Novo tivesse aqui uma ideia de protecionismo, criando vários impostos aos produtos que viessem do estrangeiro. Entre os anos 40 e 60, continua a desenvolver-se a indústria farmacêutica e a procura de outros mercados. Houve nesse período um período de expansão, principalmente para a África, e para o Brasil e para a América Latina. Houve uma certa internacionalização que foi muito significativa nesse período. Enquanto o país mudava, a Bial continuava a crescer. E no início dos anos 30, a Portela e Companhia arrendou um palacete na Rua Heróis de Chaves, onde instalou secções mais modernas, como a de embalagem, onde trabalhavam 25 operárias. Mas o sucesso dos produtos Bial, com destaque para o benzodiazol, que definia, de facto, um modelo de negócio, mostrou a necessidade de implementar novos processos industriais. Por esta altura, a Bial iniciou a procura de um imóvel que concentrasse as secções e operações industriais dispersas e que tivesse espaço para crescer. Os novos laboratórios irão juntar-se doravante na Travessa de Santa Catarina, num palacete arrendado que foi sendo adaptado para a unidade laboratorial e fabril. Entre 1940 e 1947, decorreu a construção de um edifício mais moderno, com laivos de Art Deco, numa obra funcional no gaveto da Rua do Bom Jardim, com a Rua de João Oliveira Ramos. Fixava-se assim a planta da organização industrial da Bial. As primeiras vezes que me lembro de visitar a empresa, achava que as pessoas eram muito disciplinadas. Isto era uma coisa que vinha do tempo do meu avô. Disciplinada, estava tudo quase que em sentido, tudo muito direito, tudo muito arrumado. E tudo de bata branca. O meu avô não foi farmacêutico, não era farmacêutico, mas continuou a usar a bata branca no dia a dia. O senhor comendador Álvaro Portela era uma pessoa imponente, merecia-nos respeito. Nós olhávamos para ele e parece que ainda diminuíamos mais do que aquilo que somos. Eu nem sei explicar. Ele era alto. E a gente olhava para ele e percebia-se que ele tinha uma personalidade forte. Era muito metódico, muito boa pessoa, mas cuidado, que ele era quem mandava. Para mim, o Sr. Álvaro Portela
era uma excelente pessoa. Ele era o senhor. Entrava naquela empresa, aquilo tudo funcionava, aqueles departamentos todos, e ele todos os dias, aquele senhor fazia a visita a todas as secções, tipografias, armazéns, tudo, a cumprimentar o pessoal e a ver como é que os trabalhos corriam dentro das secções. Este complexo contava ainda com um bonito jardim, em que existia um lago, onde foi colocada a escultura da deusa clássica da saúde, da sanidade e do asseio, que passou a integrar o logotipo da Bial. Foi aqui, ao som deste hino, que se celebraram alguns dos eventos mais marcantes da história da empresa. Isto, as festas do 19 de Abril, cuidado, aniversário, que nunca falhava a nenhuma. Fizeram aniversários de categoria. Conheci o meu marido em Bial. Olhámos um para o outro e aquele dia ficou-nos para sempre. E casei com ele e fui muito feliz mesmo com ele no Bial. Era uma família. O Bial está lindo, o Bial é uma coisa fantástica. E eu gosto de ver as pessoas felizes, sabe? E eu vejo que toda a gente aqui é feliz, pelo visto. Tenho vindo sempre às festas, venho sempre e sempre que precisarem de mim eu venho. Nos anos 40 e 50 do século XX, os laboratórios Bial entram numa fase maquinofatureira graças à visão de Álvaro Portela, visto como um self-made man. Por esta altura, a Bial já tinha conquistado todo o mercado nacional, que correspondia ao Império Colonial, com distribuidores em Lisboa, Porto e Coimbra, e acordos com as farmácias na antiga Lourenço Marques, em Luanda, Nova Goa, Funchal e até Açores. À medida que a empresa crescia, também o único filho do presidente era chamado ao negócio da família. Entrava assim para a Bial a segunda geração dos Portela. O meu pai é um homem sereno, discreto, ao contrário do meu avô. Inscreveu-se no curso de farmácia, satisfazendo de alguma forma a vontade também do meu avô, mas nunca concluiu o curso. A razão pela qual o meu avô, quando entenderam que era a altura do meu pai começar a trabalhar, lhe deu a responsabilidade da farmácia do padrão. O meu avô, provavelmente percebendo que a saúde dele não era a melhor e que mais cedo ou mais tarde era necessário criar condições para o meu pai mais cedo ou mais tarde poder liderar a empresa, então chamou o meu pai para junto dele, não sei se formalmente vice-presidente, mas se não formalmente, na prática vice-presidente da empresa, e o meu pai então durante alguns anos, 3, 4, 5 anos, acompanhou a gestão da empresa de uma forma mais próxima. Após o falecimento de Álvaro Portela, a 28 de dezembro de 1961, coube ao filho António Emílio assumir a presidência da Bial, logo em 1962, e dar continuidade ao legado do pai. A sua ascensão haveria de corresponder à introdução de novos conceitos fabris e tecnológicos e avanços do ponto de vista social, como a atribuição de subsídio de férias e a concessão de títulos de trabalho que davam aos trabalhadores o direito a uma percentagem nos lucros obtidos. Em 1964, António Emílio Portela concretizou a viragem para uma fabricação com equipamento e técnicas mais automatizadas, o que se traduziu num crescimento das vendas, que incluíam também alguma percentagem decorrente da exportação. Quando o meu avô faleceu, o meu pai resolveu assumir uma gestão racional, de uma maior industrialização, uma maior aposta na compra de equipamento, reduziu substancialmente o número das pessoas na empresa para tornar a empresa mais rentável e começou a pensar, por um lado,
numa tentativa de internacionalização da empresa que não foi bem sucedida. O meu pai só governou a empresa cerca de 10 anos e não teve tempo de o fazer, mas percebeu-se bem que o tentou sem conseguir ser bem sucedido na época. Mas criou ali, por exemplo, em mim, não é? Criou uma ideia de que de facto aquela era uma via possível e desejável. Em 1972, depois de 11 anos à frente da empresa, António Emílio morreu prematuramente com apenas 50 anos. Os seus filhos, Álvaro e Luís, passaram a representar os Portela no negócio da família, integrando o conselho diretivo e os quadros da empresa. Um papel que Luís, o mais novo de apenas 21 anos, cumpria a meio tempo, enquanto construía uma carreira que acreditava o levaria para longe da Bial. Eu, de jovem, tinha criado a ideia que eu gostava de ser médico, gostava de fazer investigação científica. O meu pai contrariava-me e eu percebia que o meu pai achava que eu tinha características, ele gostava de me ver na empresa. Então, um dia, no gabinete dele, na reunião, resolvi dizer-lhe formalmente que tinha tomado a decisão de, no dia seguinte ou 2 dias depois, me ir registrar no curso de farmácia. O meu pai ficou assim, admirado, não é? Levantou-se e deu-me um abraço, a chorar. E disse-me, não vais nada para a farmácia, vais para a medicina. É para a medicina que vais, porque é para a medicina que tu queres ir e eu não tenho o direito de te impor o teu curso. Foi um momento de amor. De amor de pai para filho e de filho para pai. Me marcou. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Assim cantou Sofia, de Melo Brainer, o incontornável 25 de abril de 1974, o dia em que a liberdade saiu à rua sob a forma de um golpe militar que derrubou o Estado Novo e lançou as bases de um Portugal democrático. O país mudou profundamente e a indústria farmacêutica sofreu também grandes mudanças. Sou militar e fui militar de 25 de Abril e digo isso com muito orgulho. Acho que é uma história muito interessante porque há uma revolução em Portugal. Havia muito poucas multinacionais instaladas em Portugal até em 74. E o que é engraçado é que o 25 de Abril, com a criação do Serviço Nacional de Saúde, aumentou a procura de medicamentos. Não é? Para terem uma ideia, 50% da população portuguesa em 74 não tinha acesso a medicamentos. E apesar de ter havido uma revolução, as multinacionais começaram a vir todas para Portugal. E como é que elas entraram em Portugal, grande parte delas? Comprando laboratórios portugueses. Porque o próprio sistema de financiamento dos medicamentos, nessa altura, privilegiava os laboratórios e os medicamentos que eram produzidos em Portugal. O processo revolucionário em curso, vulgo PREC, alterou o regime, a sociedade e a estrutura económica e financeira de forma mais ou menos radical. E num contexto de relações laborais bastante crispadas, todo o status quo da empresa foi posto em causa. Em 1975, houve uma Assembleia Geral de Trabalhadores em que um dos pontos de ordem de trabalhos era qualquer coisa como expulsão do camarada Luís Portela. E salvo erro, o ponto seguinte era a expulsão do camarada Álvaro Portela, Álvaro, o meu irmão. E eu era um rapazito novo, não é? Mas achava que estavam a procurar fazer uma grande injustiça, porque nós estávamos a levar dinheiro para casa, quer dizer, tínhamos ordenado, mas razoável, não havia grandes lucros, portanto não estávamos a tirar dinheiro da empresa, estávamos a trabalhar, que era o meu irmão que queria de uma forma séria e honesta. Em dada altura entendi pedir a palavra e falar. Quando eu parei de falar, as pessoas deram uma enorme salva de palmas e levantaram-se e a Assembleia acabou. E portanto, esse 1975, até tenho falado pouco disto, vamos ver, são momentos marcantes. Mesmo acalmados os ímpetos revolucionários,
Nos anos que se seguiram, os resultados da Bial estavam longe de ser bons. Enquanto isso, Luís Portela acabou o curso e começou a exercer medicina no Hospital de São João, bem como a dar aulas de psicofisiologia na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, tendo-lhe surgido a possibilidade de fazer um doutoramento em Cambridge. O futuro parecia traçado, mas a vida tinha outros planos. E em 1979, Luís Portela adquiriu a maioria do capital e tornou-se o presidente da Bial, deixando a sua carreira médica e académica. Resolvi dedicar a minha vida à empresa. Digo muitas vezes que só o faria por esta empresa, por Bial. A primeira coisa que eu entendi que devia fazer era robustecer a empresa sob o ponto de vista de pessoas, de profissionais. E constituímos realmente uma equipa que veio a trabalhar com algum sucesso, que pôde definir como 3 grandes linhas de rumo: a qualidade, a internacionalização e a inovação. E que ao longo dos anos fomos criando condições para desenvolver a companhia e para cumprir essas tais 3 grandes linhas de rumo. Também, sob o ponto de vista industrial, procuramos apostar na qualidade. Naquela altura nós dizíamos, a frase era: em Bial, a qualidade é um estado de espírito. Queríamos que as pessoas dessem o melhor de si em termos qualitativos, produzissem com a melhor qualidade, mas que também a nossa telefonista atendesse o telefone com a máxima qualidade. Laboratórios Bial, bom dia. Faça favor de dizer. Era assim que eu tratava as pessoas. Para criar uma dinâmica comercial forte, Luís Portela e a sua equipa apostaram no relançamento do Ramongel, que viria a ser uma referência no mercado nacional. A estratégia passava então pela obtenção de licenças para a produção e comercialização de medicamentos de grandes companhias internacionais. O Ramongel correu muito bem e com o Ramongel nós conquistamos a confiança da Bayer para nos ceder a seguir o Rantodil. A Glaxo também nos veio a ceder alguns produtos, como a Gastelina e mais tarde o Plavamox, ambos com muito sucesso no mercado português. E à medida que isso foi acontecendo, também fomos conseguindo que essas empresas multinacionais depois nos estendessem as licenças para outros mercados, para a África de expressão portuguesa, que eles não estavam interessados, para alguns mercados da América Latina, pequenos mercados que eles também não estavam muito interessados, e nós fomos indo, ou até mesmo para a Espanha. Ora, em 1986, quando Espanha e Portugal se tornaram membros de pleno direito da então Comunidade Económica Europeia, a indústria portuguesa deu um salto em frente. O fluxo de fundos europeus, a abertura de novos mercados e o investimento estrangeiro trouxeram um novo fôlego ao país e às empresas nacionais. E a entrada na União Europeia cria um problema estranho. É que as grandes multinacionais começam a ver que, na altura nós éramos 12, quando Portugal entrou, não é? Começam a ver que não tinham necessidade de ter tantas fábricas em tantos países. A maior parte dessas fábricas foram compradas por industriais portugueses. Foi isso que motivou, talvez, nós hoje temos uma indústria farmacêutica importante. A adesão de Portugal à CEE, eu não sei se para a Bial foi assim tão importante. Porque eu acredito que na área em que a Bial opera, com o tipo de produto que tem, na indústria em que está, com os resultados que conseguiu, os seus medicamentos seriam levados ao mundo com adesão à CEE ou sem adesão à CEE. Atingido esse objetivo, pareciam estar reunidas as condições para avançar para um patamar nunca antes alcançado por outra empresa nacional no ramo. Apostar na investigação e desenvolvimento de medicamentos inovadores, para depois crescer para o mundo inteiro. Eu lembro-me que quando comecei a falar em inovação, em investirmos em investigação, as pessoas todas tinham muita simpatia para aquilo que eu dizia. Mas depois as conversas acabavam sempre a dizer, mas não há condições para fazer isso em Portugal e tal. Portugal não tem tradições em inovação, porque na indústria farmacêutica em Portugal nunca ninguém fez isso, porque os fundos necessários são imensos, só as multinacionais é que têm dinheiro para fazer esse caminho, esse percurso. Bem,
Mas ao fim de 7 anos, o meu velho professor da Faculdade de Medicina, o professor José Garré, a quem eu fui ouvir a opinião, disse-me: é muito difícil, mas se você conseguir reunir um grupo de gente competente e tiver a paciência e a persistência para ir investindo e se agarrar a isso com muita força, é muito difícil, mas também vai ser muito bonito de fazer se você quiser mesmo fazer isso. Eu fui para casa encantado, mal dormi nessa noite e no dia seguinte de manhã estava a telefonar-lhe outra vez e a pedir-lhe para ele vir trabalhar comigo, para ele me vir ajudar a realizar o sonho que toda a gente dizia que era impossível. O Departamento de Investigação e Desenvolvimento foi oficialmente constituído em 1992 com apenas 3 pessoas, lideradas pelo farmacologista professor José Garrett. Quando cheguei, numa antiga cozinha, estava instalado um laboratório de química. Quando eu entrei, a minha função foi implementar e montar um laboratório para testar as novas entidades químicas. Portanto, foi criado um pequeno laboratório de farmacologia na sala de refeições da cantina. Foi um risco muito grande. Houve muitas dificuldades iniciais. Não conseguiam licenciar o laboratório de investigação para fazer ensaios clínicos. Porquê? Porque as pessoas da Direção-Geral de Saúde tinham medo, nunca tinham feito aquilo na vida. Foi extremamente complicado recrutar bons profissionais, uma vez que o país não tinha tradição nenhuma de investigação nem desenvolvimento. O mundo empresarial não estava aberto a isso, a academia também não. Foi uma barreira, eu diria, das mais difíceis de ultrapassar. Eu, em 95, assumi a direção do departamento, já nessa altura, de investigação e desenvolvimento, e também nessa altura foi tomada a decisão pela administração de iniciar um projeto arquitetónico novo que deu origem, portanto, às instalações presentes, e o primeiro edifício de investigação e desenvolvimento criado de raiz aqui neste local. Procuramos construir de raiz uma fábrica que pudesse ser uma boa fábrica em Portugal ou em qualquer local da Europa. Nas novas instalações da Bial em São Mamed do Coronado, Concelho da Trofa, inauguradas em 1996, estavam garantidas as condições para cumprir e até elevar os padrões de qualidade pelos quais a empresa sempre se pautou. Em 1998, com a aquisição da farmacêutica Aristegui, com sede em Madrid e fábrica em Bilbao, a Bial entrava no mercado espanhol e dava um passo firme no caminho da internacionalização. Nós em Espanha adquirimos uma empresa e obviamente que a cultura e as pessoas também, enfim, a ligação que sentiam à empresa não era forte. Tivemos que fazer uma remodelação grande. Hoje temos um ambiente muito bom em Espanha, mas foram precisos muitos anos. Entretanto, na unidade de investigação e desenvolvimento, o processo de descoberta de novos medicamentos avançava. O rumo traçado era arriscado, pois tinha tudo para ser diferenciador. Para quem está de fora, obviamente a aprovação de um novo medicamento para comercialização, obviamente é o mais marcante. Para quem está inserido no processo e tem de cumprir com todas as etapas, esse aí é o culminar de muitas coisas positivas que foram acontecendo. O plano estratégico da Bial estava paulatinamente a cumprir-se. E em 2009, ao fim de mais de uma década de avultado investimento em investigação e desenvolvimento, a Bial deu ao mundo o Zbinix, primeiro medicamento inovador pensado, investigado e desenvolvido em Portugal. Lançado na Europa, nesse mesmo ano, em 2014 chegou aos Estados Unidos sob a marca Aption. Eu fiquei sempre muito positivamente impressionado com testemunhos de doentes, por exemplo, os primeiros doentes epiléticos que tinham limitações muito grandes na sua vida familiar, profissional, que viam, após aquela medicação, parte do seu problema resolvido, ou quase a totalidade dele resolvido. Obviamente isso era de uma satisfação muito grande, apesar da leitura dos resultados dos ensaios clínicos nos darem essa perspectiva. Agora, são perspectivas numéricas, isto é, reduz 50% a incidência de crises, ou a frequência de crises, ou a gravidade das crises epiléticas. A outra coisa é ver o testemunho de um doente
que nos diz, na cara, nos olhos, que beneficiou muito daquela terapia. Para termos o primeiro medicamento de origem portuguesa no mundo, o antiepilético Xevinix, investimos 350 milhões de euros. Não é o investimento pós-lançamento, é até o lançamento do produto. Muitas vezes vivemos momentos de aperto. E eu costumo dizer que se fosse economista ou gestor, provavelmente nós não tínhamos chegado ao fim. Mas como eu era médico e tinha sensibilidade para os projetos que estavam a correr, acho que fui arriscando mais do que um economista ou gestor que só olhasse para os números arriscaria. Porque as receitas das vendas da Bial, em 20%, vão para investigação e desenvolvimento. Não são lucro, são custo. São transformadas em custo. Se tudo correr bem, um dia, estas somas tão elevadas que foram levadas a custo de investigação e desenvolvimento, aparecerão como lucro. Nós hoje somos o que somos como empresa devido à capacidade do meu pai de pensar como é que o negócio se poderia desenvolver, como é que poderia ser uma empresa que perdurasse no tempo, que acrescentasse valor, porque se ele não tivesse feito isso, ou seja, se ele não tivesse apostado na inovação, não tivesse tido esta clarividência, apesar de tudo o que lhe disseram, nós hoje ou não existiríamos, ou provavelmente seríamos uma empresa insignificante. Longe de se tornar insignificante, ao longo do século XX a Bial manteve a classificação de empresa familiar, sem comprometer altos níveis de rigor e profissionalismo na gestão. Entrados no novo milénio, instalou-se a dúvida sobre a possibilidade de a família Portela se manter aos comandos da empresa no futuro próximo. Esta hipótese dependia das escolhas profissionais dos filhos de Luís Portela. António e Miguel Portela licenciaram-se ambos em Economia, mas enquanto Miguel, o mais novo, começou cedo o seu percurso na Bial, o mais velho, António, optou por iniciar a carreira fora de Portugal. Sendo um negócio de família, aquilo que eu pensei é, se eu entro, se calhar nunca mais saio, nunca mais posso experimentar nada noutro sítio. E por outro lado, também gostava de perceber se eu gostava da indústria farmacêutica. Acabei por começar a trabalhar noutra empresa farmacêutica, em Inglaterra, trabalhar numa multinacional durante 4 anos, e aquilo que para mim foi muito interessante ver foi o impacto que a indústria farmacêutica tem na vida das pessoas. Consolidada a presença da 4ª geração da família Portela na gestão da Bial, com a nomeação de António em 2007 e de Miguel Portela em 2010 para o Conselho de Administração, Luís Portela sentiu que chegara a hora de deixar de exercer funções executivas. Mas para isso, tinha de escolher criteriosamente a pessoa para lhe suceder no cargo de CEO. Existiam 3 opções. Uma era um quadro da empresa, um gestor da empresa assumir a liderança. Outra era o meu filho António, por ser o mais velho e porque mostrava já algum carisma, algumas qualidades para o fazer. E a terceira, que era na altura aquela que merecia a minha simpatia e a generalidade das pessoas, acho que considerávamos que era a hipótese mais forte, era ir buscar uma pessoa com experiência, da indústria farmacêutica internacional. Até que um dia, um dos membros do Conselho de Administração pediu para falar comigo e me disse: acho que você não está a pensar de uma forma tão correta como costuma pensar nesta coisa da sucessão. Disse: então porquê? Que eu acho que você está demasiado preocupado em não beneficiar o seu filho António. Quer fazer as coisas com muita independência. E tão preocupado está em não o beneficiar que, na minha opinião, está a prejudicá-lo. Até lhe vou dizer mais. Se você achar que sou eu que devo sucedê-lo, eu sucedê-lo-ei apenas por um período curto, até que o António esteja mais maduro e você acha que ele está capaz de... Porque eu acho que ele tem melhores características que eu. Quando alguém faz isto de uma forma aberta, só me chama-se José Redondo, continua a trabalhar na empresa, não é? E de uma forma aberta, transparente, diz isto,
Se calhar o homem tem razão, deixa-me olhar isto melhor. E então comecei a consultar outra vez as pessoas e comecei a perceber que as pessoas de facto achavam que o António tinha condições, o meu filho António tinha condições para ser o futuro líder da companhia. Pronto, e assim foi. Eu conhecia relativamente bem a empresa, mas conhecia muito melhor as áreas comerciais da empresa. E, portanto, a minha primeira prioridade foi dedicar-me à área de investigação e desenvolvimento, procurando perceber como é que nós funcionávamos, quais eram os processos, perceber os nossos projetos. Infelizmente, muito rapidamente, a intervenção da Troika em Portugal também me fez... se tornou uma das minhas prioridades, porque teve um impacto enorme na empresa na altura. Nós estávamos a fazer investimentos muito grandes, dependíamos muito do mercado português ainda. Na altura, cerca de 80% do nosso negócio estava em Portugal, 80% até mais do nosso negócio estava em Portugal. Umas medidas tomadas pelo Ministério da Saúde, nomeadamente cortes de preços, foram violentíssimos e tiraram-nos margem que nós precisávamos que nós tínhamos programado para investir nos ensaios clínicos. E, portanto, tivemos que tomar algumas opções bastante difíceis na altura. E, portanto, essa também foi uma das minhas... Foi rapidamente, passou a ser uma das minhas prioridades, apesar de eu essa não ter escolhido. Era precisamente aos anos de chumbo, como eu costumo dizer, em que Portugal foi, para dizer de uma forma prosaica, faliu. O sinal positivo vinha das exportações e o sinal positivo vinha das empresas portuguesas que se internacionalizavam. Ou seja, muitas empresas portuguesas sobreviveram porque tinham mercados externos. Se tivessem apenas mercado interno, tinham sido mais duramente atingidas pelo regime de assistência financeira. Nessa altura já tínhamos lançado o Zubinix na Europa, ainda não o tínhamos lançado nos Estados Unidos e tínhamos o Ongentys para o Parkinson ainda em desenvolvimento. E, portanto, tínhamos ali concentrados, tínhamos um investimento enorme concentrado no desenvolvimento, nesse desenvolvimento, e tínhamos milestones importantes para cumprir num espaço relativamente curto. Quando em 2011 António Portela assumiu o cargo de presidente executivo da Bial, a empresa já tinha lançado o seu primeiro medicamento e caminhava a passos largos para a segunda prova de que o investimento em investigação e desenvolvimento tinha sido acertado. Do meu ponto de vista, as empresas que mais progrediram em Portugal são aquelas que perceberam que o mercado interno não é suficiente e que os mercados externos, primeiro exportando, depois internacionalizando-se, são muito interessantes para o desenvolvimento do negócio, para a melhoria dos processos, para a competitividade da empresa e também para o seu rendimento e, portanto, a sua capacidade de investir naquilo que é essencial no setor dos remédios ou dos tratamentos, que é investigação e desenvolvimento, capacidade de inovação, capacidade de criar patentes e de as comercializar, e isso significa, evidentemente, olhar para o mundo. A Bial, há cerca de 2 anos, com um orçamento total de investigação e desenvolvimento de cerca de 80 milhões de euros, foi a empresa portuguesa com maior orçamento de investigação e desenvolvimento, o que eu acho que, por um lado, mostra o extraordinário percurso da Bial e a importância da Bial no panorama económico nacional, mas, por outro lado, também mostra que o país investe pouco em investigação e desenvolvimento. Embora os resultados da aposta em inovação se tenham revelado muito positivos, o caminho não se fez sem retrocessos e percalços. O momento mais difícil aconteceu em 2016, durante um ensaio clínico em França. Obviamente, o acidente que ocorreu em Rennes com o BA10-2474 foi muito marcante para toda a equipa. Obviamente foi com muito pesar que assistimos àquela situação, mas depois também, obviamente, desenvolvemos todos os esforços no sentido de tentar esclarecer a razão daquela situação, mas houve necessidade, obviamente, de gerir adequadamente aquela situação muito infeliz. Depois desse período difícil, nesse mesmo ano a Bial lançou com sucesso o Ongentys para a doença de Parkinson
e reforçou a presença internacional da companhia. Na Europa, abriu filiais no Reino Unido e na Alemanha, que se juntaram às já existentes em Espanha, Itália e Suíça. Depois, em 2020, colocou a sua bandeira nos Estados Unidos. Todo o processo de internacionalização da empresa, obviamente, começou muito devagarinho no século passado. Quando viramos para este século, tínhamos dado o nosso primeiro grande passo em termos de internacionalização, que foi comprar uma empresa em Espanha. A Espanha, no fundo, foi o nosso primeiro grande mercado e, portanto, foi onde aprendemos imenso, onde cometemos muitos erros, mas aprendemos imenso em termos de como é ter uma filial num outro país e num país grande, e a partir daí podemos partir para a Alemanha, para a Inglaterra, para a França, para a Itália, a Áustria, a Suíça, e isso conseguimos com os nossos 2 medicamentos. Hoje estamos a lançar um terceiro que não é inovação nossa, mas que conseguimos ir buscar exatamente porque criamos esta infraestrutura na área das neurociências. Eu lembro-me que as pessoas na Alemanha, para cerca de 35 pessoas que recrutamos, enfim, tivemos que entrevistar o triplo ou 4 vezes mais os candidatos, e nenhuma delas, portanto mais de 100 pessoas, tinha ouvido falar de Bial. É muito complicado e é preciso ser persistente e conseguir vender o nosso projeto e fazer com que as pessoas acreditem que o que estamos a fazer é a longo prazo, que estamos a investir nos mercados para ficar, queremos os melhores profissionais, queremos pagar bem e ser competitivos, e hoje estamos claramente mais satisfeitos com os resultados, com as pessoas. As coisas têm-nos corrido bem. Fora da Europa, digamos, a nossa internacionalização com os nossos parceiros. E realmente é muito importante nós sabermos escolher bem os parceiros. É importante que saibamos que tenhamos os mesmos objetivos, que vamos alinhados naquilo que queremos fazer. Depois de acompanhar durante alguns anos a transição de poder dentro da Bial, Luís Portela sentiu que era chegada a altura de deixar definitivamente os cargos que tinha na empresa. Tornava-se, portanto, necessário escolher quem lhe sucederia no Conselho de Administração. E o Dr. Luís Portela já me tinha dito, portanto nós tínhamos e temos uma excelente relação, ele já me tinha dito que pretendia reformar-se quando fizesse 70 anos e tinha-me perguntado se eu podia eventualmente considerar substituí-lo. Nessa altura não era possível, quando ele primeiro me falou nisso, quando anunciei que passaria a sair do Lloyds ao fim de 10 anos no projeto, o Dr. Luís Portela foi a primeira pessoa que veio falar comigo e disse: então agora tenho que aceitar e vamos então combinar substituir-me, o que eu aceitei com imenso gosto. Acho que o projeto Bial é um projeto extraordinário, em que a liderança do Dr. Luís Portela levou a empresa para um novo patamar, com patentes a nível mundial, com enorme sucesso na área de investigação, com ótimos valores a empresa, e portanto, dada a muito profunda relação que eu tinha com ele e o enorme apreço pelo trabalho que ele fez, foi uma honra aceitar substituí-lo. Quando tudo corria de acordo com o plano traçado, em 2020 o impensável aconteceu. Perante a ameaça do Covid, o mundo fechou-se e as empresas tiveram de se adaptar. Mais um desafio que se colocava à Bial. Do ponto de vista do Covid, as empresas tiveram que reorganizar completamente o mercado de trabalho. Foi também um mundo com as cadeias de fornecimento completamente fragmentadas e dilaceradas. E, portanto, os bens, ou as matérias-primas, ou as peças, ou as nanopeças, nem partiam nem chegavam. Os nossos medicamentos nunca falharam, quer seja aqui em Portugal, quer fora de Portugal. Sempre conseguimos manter a empresa a funcionar, a fornecer os diversos países onde estávamos, e portanto tenho um orgulho enorme, digamos, quer na organização, quer nas pessoas, pelo que tenho construído, mas também porque nos momentos difíceis eu sinto que temos uma equipa muito sólida, com muita qualidade, que realmente consegue dar resposta às coisas. Eu acho que na Bial sente-se muito o compromisso de quem colabora com quem gera. E isso, no caso da Bial, como noutros, foi o salvo-conduto para chegar mais à frente. Paralelamente
Ao longo destes 100 anos, a Bial sempre privilegiou uma cidadania empresarial ativa, traduzida numa forte postura mecenática que englobou ao longo dos anos a promoção de atividades artísticas, entre as quais a edição e divulgação de obras de autores de diferentes expressões culturais como pintura, literatura, escultura, música e até fotografia. Em 1994, a farmacêutica aliou-se ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e criou a Fundação Bial, hoje uma referência particularmente no âmbito da investigação em neurociências e parapsicologia, que visa estimular descobertas que beneficiem as pessoas, proporcionando mais saúde e permitindo alcançar novos patamares no conhecimento. O Dr. Luís Portela achou que talvez pudesse retribuir e levar outros a fazer o que ele gostaria de ter feito e não fez. Tem um sistema de prémios, premia obras científicas na área da saúde, na área médica. Enfim, veio a criar um prémio hoje de um valor muito elevado, oferecido no mundo inteiro na área da biomedicina. A atividade maior da Fundação é um sistema de bolsas ou de incentivos. Nós hoje somos uma instituição que, quer na área das neurociências, somos reconhecida como uma instituição que apoia aquilo que se faz a nível internacional, quer na área da parapsicologia, onde somos uma das instituições que mais apoia a parapsicologia científica realizada, a investigação realizada nas universidades europeias e norte-americanas. Não me passava pela cabeça que poderíamos em 30 anos apoiar, salvo erro, 865 projetos, envolvendo 1.702 investigadores de universidades de 30 países diferentes. Com uma sólida liderança executiva e não executiva, a Bial pertence hoje ao restrito grupo de empresas de origem portuguesa que tem uma presença global. E por vender medicamentos próprios, é um caso único no universo das empresas farmacêuticas nacionais. A Bial conjugou a aposta na atração de talento para Portugal com a aposta internacional, com a compra, por exemplo, de uma biotech em Boston, nos Estados Unidos, dado ser um dos focos, um dos polos de desenvolvimento a nível mundial em termos de biotechs. Temos investimentos de uma filial muito forte em Espanha, cujas vendas são praticamente iguais às vendas da filial portuguesa. Temos filiais pela Europa inteira. A Bial é uma das empresas portuguesas mais internacionalizadas. A maior parte da faturação da Bial hoje em dia é feita no exterior. Os números, os mercados e principalmente os doentes que em todo o planeta beneficiam de produtos Bial são a prova do sucesso da companhia, que do centro da cidade do Porto partiu à conquista do mundo. Ainda assim, o trabalho não está terminado e existem grandes planos para o futuro. As pessoas são, enfim, o pilar de qualquer empresa. Não acredito num negócio onde as pessoas não sejam o pilar. Eu gosto de pensar que vamos crescer com pessoas felizes, a trabalhar naquilo que gostam, num projeto onde se identificam e a contribuir para a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso é o fundamental. A Bial tem que, basicamente, manter o propósito e os valores da empresa. Este propósito de contribuir para o bem-estar da vida dos pacientes a nível mundial, com enorme dedicação e foco, é um propósito extraordinário. O que eu sempre pensava é que, para a Bial assumir realmente um projeto bem-sucedido, deveria procurar chegar ao maior número de pessoas, ao maior número de famílias. Só fará isso quando estiver bem implantada no mercado número 1 mundial, quando tivermos uma presença forte nos Estados Unidos. Eu gostava que nós fôssemos a empresa líder das neurociências na Europa e gostava que nós pudéssemos caminhar nessa direção. Na área de investigação e desenvolvimento, gostava muito, e temos trabalhado para isso, para sermos capazes de desenvolver medicamentos, quer na área das neurociências, quer na área das doenças raras, onde estamos a trabalhar agora, que fôssemos capazes de desenvolver medicamentos que possam curar doenças, ou que possam, pelo menos, atrasar a progressão das doenças.
E depois temos a ambição de também termos uma presença comercial nos Estados Unidos. Não a temos ainda hoje, temos parceiros nos Estados Unidos, mas gostávamos de poder no futuro ter também essa presença comercial nos Estados Unidos. Quando estivermos aí, o meu sonho fica completado. Se formos capazes de fazer isso, realmente estamos a cumprir aquele que é o nosso propósito, que é transformar vidas e transformá-las de uma forma extraordinária, chegando mais além do que aquilo que chegamos hoje. Foi assim, geração após geração, construímos o legado da Bial. Longa foi a viagem, sempre norteados pela vontade de fazer mais e melhor. Chegados aqui, passo-te o testemunho, com a esperança que encontres nesta epopeia centenária inspiração para tomar decisões e enfrentar os desafios que inevitavelmente irão surgir. Mas, sobretudo, desejo que esta história te inspire a sonhar, porque foi também de sonho que ela foi feita.